Estamos chegando ao final da nossa série sobre o Winter Garden. Desde o início do ano, nós estamos falando sobre essa região. E hoje, como prometido, eu vou te trazer um mapa, o que está acontecendo, o porquê do desenvolvimento e como ele foi planejado. E porque eu considero super importante essas informações para você que está no processo de decisão por qual região escolher, e o Winter Garden é a sua favorita. E apesar de eu ter acabado de comentar que esse é o último vídeo da minha série sobre o Winter Garden, eu te convido a participar da minha live nesta quinta-feira, que nós vamos conversar novamente mais um pouquinho e mais a fundo sobre essa cidade super bacana. E para nós começarmos a nossa conversa sobre o Winter Garden, eu sempre gosto de te posicionar e dar alguns esclarecimentos ou algumas informações que vão te ajudar nessa localização e nesse entendimento. Principalmente se você está começando agora as suas pesquisas e não tem tantas informações assim. Vamos lá. Eu começo pelo Condado de Orange. O Condado de Orange está no estado da Flórida e é onde a grande maioria das cidades que nós mais comentamos no canal está inserida, tá? Ela faz parte desse condado. Então, se nós olharmos aqui quais são as municipalidades, a cidade de Apopka, cidade de Bay Lake, cidade de Belle Isle, que é bem perto ao aeroporto executivo hoje de Orlando, que um dia foi o grande aeroporto de Orlando, o Town of Entonville, a cidade de Edgewood, Lake Buena Vista. Lake Buena Vista, para você se localizar, é a parte onde está a Disney, onde a gente tem bem perto do complexo mesmo, da I-4 com a 535. A cidade de Maitland, que fica mais ao norte. Town of Oakland, eu estou nesse momento gravando esse vídeo de Oakland, que é ao ladinho do Winter Garden, a cidade de Ocoee, que fica entre o Winter Garden e o Windermere e Apopka, tá? A cidade de Orlando. E só para te exemplificar, Lake Nona está dentro da cidade de Orlando, tá? College Park está dentro da cidade de Orlando. Tem várias localizações que eu menciono para você aqui no canal que estão dentro da cidade de Orlando. Hunters Creek está dentro da cidade de Orlando. Aí o Town of Windermere, que é lá onde eu moro, a cidade de Winter Garden, que é sobre ela que nós estamos conversando, e também a cidade de Winter Park. Bom, tudo isso para a gente falar do Orange County, tá? E agora eu quero explorar com você, única e exclusivamente, o Winter Garden. Vamos lá, vamos falar sobre o Horizon West, tá? E à medida que eu for mencionando algumas dessas localizações, você vai conseguir ver a referência dos meus vídeos, onde eu já gravei a respeito da localização em si ou um imóvel, uma casa, um condomínio que está sendo construído ali. Ele é subdividido em vilas, tá? Então ele vai dizer aqui para mim, Village I, né? A Vila I, a Vila H, a Vila F, o Town Center, Village of Bridgewater e Lakeside Village. Eu vou, da minha forma, te colocar, né, e te inserir aonde nós estamos. Eu vou começar pelo sul do mapa, tá? Então, a Village I, tá? A I aqui. Eu vou usar a caneta verde para eu caracterizar, e talvez você já esteja vendo uma linha, tá? Que é a linha da Avalon, tá? Quem é a Avalon? A Avalon é a avenida, vou chamar assim, que é o coração, não é nem o coração, é a coluna dorsal de Winter Garden, tá? Por quê? Porque da onde nós estamos, bem ao norte, eu percorro o Winter Garden inteiro até chegar em Kissimmee. Ela é de norte a sul, tá? Quando a gente fala da Village I, aqui nós vamos estar bem próximos aonde está o condomínio Osprey Ranch, aonde está o condomínio que eu gravei esse ano, comecei a nossa série, que é o Harvest at Ovation, tá? Então a gente está ali embaixo, no sul. O que acontece aqui no sul? Aqui no sul eu consigo chegar muito rápido ao complexo Disney.
tá? Que ele está aqui nessa círculozinho. Então, é a parte de acesso mais fácil ou rápida ao complexo, ok? O que vai acontecer? Depois dele, eu tenho quem? O Village H, tá? Então, eles foram subdivididos em vilas. Quem que está nessa Village H? Ele vai pegar um pedaço do Lake Star, tá? Ele vai pegar o North Lake, aquele condomínio super bonito da Ashton Woods. Ele vai pegar a parte do Waterlea, ok. Aí, quando eu olho para Village F, tá? O F, aqui eu já tenho aonde está o Winter Garden High, tá? Eu pego uma parte do Summerport, eu tenho uma parte do Watermark, ou Watermark inteiro, tá? Watermark inteiro. Que já são condomínios que existem, já estão há mais tempo construídos. Foram os primeiros condomínios nesse novo desenvolvimento de Winter Garden, tá? Que começou ali em 2014, 2015, 2016. Eu lembro certinho, porque foi bem na época que eu comecei a trabalhar e esses condomínios todos estavam sendo construídos. Comecei a trabalhar como corretora, né? Porque eu trabalho faz tempo. Então, vamos lá. Aí a gente vai mais ao norte, o Town Center, essa parte amarela. Aqui eu vou usar a caneta vermelha pelo seguinte, eu vou ter bem nessa, eu vou pegar aqui e vou só pegar, ó, o vermelho é a 429, então lembra que a 429 é aquele meu acesso oeste, tá? Agora eu já estou escrevendo metade em português e metade em inglês, estou bem. Então, meu acesso oeste que vai me levar para o norte até Sanford, e eu vou sair para Daytona Beach lá para cima na I4, e se eu vir ao sul, ele vem também na I4, mas eu já vou estar no Champions Gate, saindo por Davenport e indo em sentido a Tampa, tá? Então esse é o anel oeste. O que acontece? Nessa partezinha, agora eu vou usar o azul, tá? Do Town Center, é exatamente o Hamlin, acho que é assim, tá? O que acontece? Eu tenho duas escolas hoje, uma Elementary e uma Middle, que são a Hamlin Elementary and Middle. Eu tenho toda a parte de serviços como um shopping, mas como um shopping mais de infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? São supermercados, são restaurantes, fast food, bancos, entretenimento como cinemas, eu tenho cervejarias e finalmente a gente começa a perceber que talvez esteja saindo do papel a tão mencionada marina, que é isso que a gente está esperando ali no Hamlin, tá? Eles já estão movimentando a terra, mas a gente não sabe. Certamente vai ser mais comércio, mais restaurantes, mais serviços que atendam toda essa comunidade. E olha só que interessante. Patrícia, essa é uma pergunta que sempre fazem. Eu quero comprar em um Winter Garden, mas será que ainda vai valorizar? Eu não posso afirmar para você categoricamente que vai haver uma valorização grande. Porém, né, para eu chegar nesse vídeo de hoje, eu fiz algumas pesquisas, tá? E qual que é a projeção do Orange County, tá? Que nos próximos 30 anos ele vai absorver um crescimento de mais 500 mil pessoas. Então, mais 500 mil de pessoas estão previstas para se mudar para dentro desse condado. Crescimento gera serviço, gera infraestrutura, gera novas casas, que, consequentemente, vai me gerar uma valorização. Então, sim, não estou afirmando que você vai triplicar o seu patrimônio, mas eu estou afirmando que sim, há espaço ainda para valorização em um Winter Garden. Até porque você vai ver, e essa é a nossa conversa de hoje, né?
que aqui no Hamelin, nas imagens, eles estão já construindo ou criando um parque público, que isso não existia próximo de Winter Garden. Tá? A gente tinha a trilha bem ao norte, a gente tem a trilha bem ao norte aqui, mas ali embaixo, nessa área de desenvolvimento do Hamelin, não existia. Até porque vamos relembrar que o Hamelin é o desenvolvimento de uma área rural, de uma área de cultivos de laranja, né? Então, ela não tinha planejamento para isso. Agora que chegou o momento, já tem um número significativo de pessoas morando e o condado conseguiu agora começar a estruturar toda essa parte de lazer. E o que é interessante é que não é só um parque. Outro parque também está sendo criado um pouquinho mais ao norte, na Avalon. Você também vai ver nas imagens. E quando nós olhamos essa Village Bridge aqui que está em cor-de-rosa, aqui a gente tem a parte mais desenvolvida de Winter Garden, tá? Porque ele vai me pegar uma partezinha da Avalon, né, que nós estamos, está lá em cima, tá? É aqui onde já está o Winter Garden Village, tá? A gente tem outros condomínios já estabelecidos anteriormente aos anos 2000. E aqui mais ao norte ainda, um pouquinho mais, que eu vou estar no centro histórico. Tá? Perfeito. O que acontece? Cada uma dessas vilas tem o quê? Tem a previsão de ter uma área comercial, como você viu no meu vídeo da Townhome em Harvest at Ovation, que atrás das Townhomes já tem uma área comercial sendo construída, emendada a um pedaço do Osprey Ranch. Do outro lado da rua já existe a projeção e o plano de criar-se, de construir uma elementary school, e a middle school está dentro do Harvest at Ovation. Nós temos todo esse desenvolvimento e você consegue ver nas imagens que efetivamente, eu sempre menciono, né, a terra está sendo movimentada, ou seja, a infraestrutura está sendo construída e em breve isso vai acontecer. E ao longo do corredor da Avalon, toda ela vai ser duplicada para que absorva todo esse crescimento, né? Porque a gente não pode esquecer que Orlando é uma cidade horizontal. Nós precisamos de carro, não existe morar em Orlando e pensar que nós vamos usufruir do transporte público. A gente não tem transporte público suficiente para alcançar todas as regiões. E o transporte público que existe, ele é muito localizado e ele não é tão eficaz, porque às vezes demora-se muito para você se locomover num trajeto bem pequeno. Coloquei essa imagem, que é uma imagem que me chamou muito a atenção. Você está vendo que ela é toda colorida, tá? Então eu tenho um verde ou um azul, verde água que a gente chamava, que é a parte toda hidrográfica, né, do condado. Quando eu olho o vermelho, tá? Tudo isso daqui que está vermelho, olha só o que vai ser. A área de alto impacto urbano. Então, vejam o crescimento que está sendo previsto para essa região, tá? E a região de Winter Garden é mais ou menos aqui, tá? Agora, eu vou para a próxima imagem. O que é essa aqui que é super interessante? De novo, aqui ele tem os boundaries, né, as divisas de cada uma dessas cidades que eu comentei com você. Então, veja só, olha o tamanho da Apopka, como ela é grande. Aí eu tenho o Coe, que é o verdinho, o Winter Garden é o lilás, o roxo, só que ele não pegou, e é interessante que eles não colocam o Horizon West, que faz parte do Winter Garden. E o Horizon West, olha só, ele vem aqui, ó,
Por quê? Porque ele está contornando a 429. Então, eu tenho toda uma outra área aqui, que também é o Intergarden, porque o CEP é o mesmo, 34787, tá? Aí eu venho na região de Windermere, e isso é interessante começar a entender, porque o Windermere tem o Windermere, que faz parte de Orlando, mas tem o Town of Windermere, que é uma cidade independente, tá? Então, ó, o Town of Windermere é pequenininho, mas o Windermere, ele pega uma área um pouco maior, tá? E assim nós vamos. Então, com o tempo, a gente vai entendendo toda essa dinâmica e todo esse processo. Olha só, Lake Buena Vista, lembra que eu comentei que é perto onde está a Disney? Tem vários hotéis nessa região e está perto da I-4. Bay Lake, sim, daí toda a parte da Disney mesmo. E eu tenho Maitland, lá em cima no norte, eu tenho Eatonville, que é bem pequenininho, e o Winter Park, que já é uma região maior. E olha só que isso eu acho super curioso. Sempre que a gente pensa numa cidade, a gente pensa numa área contínua, sem separação. Olha como é interessante. Eu vou separar uma cor aqui, vamos ver se o amarelo vai se destacar. Olha como é Orlando. Como ela é irregular, tá? E a sensação que eu tenho, ela não se solta uma área da outra, só que ela fica tão pequenininha que tem um momento que a gente tem a sensação que efetivamente ela é em várias partes, tá? Que a gente vem aqui toda essa parte azul, que é super interessante. Agora, vamos lá. Essa aqui eu adorei. Esse mapa eu amei, porque ele te dá uma perspectiva do teu dia a dia, do teu lifestyle, né? Porque eu acabei de comentar com você que Orlando, o condado de Orange, mesmo a Flórida, né? É muito difícil você usar o transporte público. Mas será que eu vou ter ciclovias? Isso aqui eu adorei. Por quê? Aqui é um mapa de todas as bicycle facilities, ou seja, são as ciclovias do condado. Olha só, eu tenho na Colonial, do lado leste, esse pontilhado verde, eu tenho um outro pontilhado alaranjado, um outro da cor de pêssego, um roxinho que é bem grande, um azulzinho. Então, olha quantas ciclovias de longa distância. Isso é interessante, porque não são pedaços pequenos. Se nós pegarmos essa aqui cor-de-rosa, tem milhas e milhas e milhas de ciclovia. A verdinha, a mesma coisa. E vamos lembrar que existe um projeto que vai fazer com que a pessoa saia de bicicleta do oeste para o leste e do leste para o oeste. Então, ela vai conseguir atravessar o estado da Flórida na horizontal, que eu acho muito interessante. Não sei se eu faria, mas eu acho bem legal para quem faz. Quem já veio a Orlando há de concordar comigo que o nosso aeroporto não é um dos maiores, pelo volume e quantidade de visitantes que nós temos. Mas olha só que interessante, esse é um mapa que eu achei curioso e importante, que é o Airspace do Aeroporto Internacional de Orlando. Então, veja só, né, quantas... Meu Deus, os pilotos que me perdoem, né? Mas linhas ou acessos ou a quantidade de voos e tráfegos aéreos que nós temos, tá? Então, isso é só a título de curiosidade, porque para mim me impressionou o volume e o nosso aeroporto continua dizendo, a minha percepção que ele é um aeroporto tão pequeno para um volume tão grande e apesar de todos os pesares, ele continua ainda sendo um aeroporto confortável. Estamos quase finalizando todos esses mapas. Eu vou te falar sobre um ponto importante, que é planejamento. Nós temos todo esse volume, toda essa perspectiva de crescimento, todo esse planejamento e uma situação super importante que a gente não pode deixar de mencionar, que os Estados Unidos é admirável no quesito plano de contingência. O que é isso?
Então, você sabe que a Flórida, né, a gente tem uma season, a gente tem uma estação de furacão, que começa em 1º de junho e vai até dia 31 de outubro de cada ano. Então, anualmente, nós entramos no inverno, no verão, na primavera, mas a gente também entra na estação do furacão, tá? E olha só por que esses próximos 3 mapas são importantes. Porque eu tenho rotas de evacuação, de leste a oeste, de oeste, de norte a sul. Eu tenho 3 mapas demonstrando aqui de forma que você vai conseguir ver coloridinha, que agora eu não consigo fechar aqui, tá? As rotas de evacuação. Então, uma delas, a alaranjada, é a Turnpike. Lembrando que a Turnpike, ela vem lá do sul da Flórida, lá de Miami, e vai me tirar do estado. Ela vai me levar à Geórgia ou ao Alabama. Tá? Ela vai me tirar do estado da Flórida. Nós temos a Interstate 4, que é o cor-de-rosa, que é a I-4. É a estrada que passa pelo meio de Orlando, ela passa pelo centro de Orlando e que você deve usá-la para ir aos parques, principalmente aos parques da Disney. A gente tem a 528, que é essa azul. A 528 nos leva ao Cabo Canaveral, ela nos leva ao Oceano Atlântico, tá? E nós temos a John Young, que é uma avenida central dentro de Orlando com um volume muito grande, um tráfego muito grande, tá? E a vermelhinha aqui é a 50. A 50 é a Colonial Drive. A 50 atravessa Orlando de leste a oeste. Então, ou você está na East Colonial ou West Colonial. Dando referência para você, Claremont, West Colonial. Downtown está no centro, a Colonial passa por ali. Se a gente vai a Avalon Park, East Colonial, eu já estou do outro lado, tá? E agora, finalmente, o mesmo mapa, mas no sentido norte a sul, a I-4 em cor-de-rosa, a 417, que é o anel leste, tá? Que faz o contorno a Orlando pelo leste, a 441, que está no oeste, e ela de alguma forma se junta a 429, mas ela está mais ao norte, né? E eu tenho a Turnpike novamente. E aqui continuam mais rotas de evacuação, onde eles mencionam, que daí eles vão abrindo o mapa e vão sendo mais específicos, tá? A gente vai fazendo um zoom in e vai demonstrando de uma forma melhor, mas basicamente é isso. Existe essa preocupação. Eles não estão única e exclusivamente preocupados em colocar as pessoas em uma determinada região, mas eles estão preocupados com a segurança dessas pessoas no momento de crise que a gente tem anualmente, que pode vir a ter, e existe todo esse preparo. E tendo passado por uma mudança, né, de país há 13 anos atrás, eu sei como esses assuntos são super importantes no momento de uma tomada de decisão. Quem me dera eu saber disso lá atrás para que eu pudesse escolher de forma, pelo menos o que a gente chama aqui, educada, ou seja, com informação. Por quê? Eu não mudaria de lugar de onde eu moro. Eu adoro morar onde eu moro, mas eu teria um pouco mais de subsídio, entendimento de cada uma das regiões. Isso tudo para te convidar a continuar participando do canal, mas principalmente para você entrar em contato comigo para que a gente possa conversar e eu consiga te explicar as peculiaridades da região em que você está interessado, para que eu saiba qual é o seu planejamento e poder te orientar aonde pesquisar, o que pesquisar e por que pesquisar. Você pode falar comigo através de e-mail, mas se for mais rápido para você, o número do meu WhatsApp está aparecendo aqui na tela. Lembre de marcar na sua agenda que na próxima quinta-feira nós temos uma live e vamos conversar ainda mais sobre o Winter Garden. E eu te vejo no próximo vídeo.